Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e Deus tem colocado uma palavra no meu coração já tem algum tempo, que Deus vai ministrando todos os dias uma palavra no meu coração. Deus vai, através do Espírito Santo, conduzindo a leitura, ao estudo. E nós precisamos saber e precisamos entender que a única solução para a nossa vida, que o único caminho para a nossa vida é Deus. Não existe nada e nem ninguém que faz o que Deus faz por nós. Não existe, grave bem isso, não existe nada e nem ninguém nesse mundo que faz o que Deus faz por nós. Que cuida como Ele cuida, que se revela como Ele revela, que nos salva como Ele salva, que nos corrige como Ele corrige. Ninguém é capaz de fazer isso. Esse devocional de hoje eu quero que você entenda profundamente por que você deve buscar a Deus todos os dias. Por que você deve buscar um relacionamento com Deus diariamente. Eu quero que você saia desse devocional hoje com uma consciência clara e plena. Por que você deve buscar a Deus todos os dias? Por que você deve buscar a Deus em todo momento da sua vida e jamais esquecê-lo? E eu quero deixar aqui hoje alguns motivos muito claros e objetivos. Por que precisamos de Deus? Por que devemos buscá-lo todos os dias? Bom dia, Mira. Bom dia, Cá. Deus abençoe vocês. Por quê? Eu quero começar lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao 9. Presta bem atenção nesse versículo. É a palavra de Deus para nós nessa manhã. É a palavra de Deus para nós nessa manhã. Por que devemos buscar a Deus? Por que Deus deve ser a centralidade da nossa vida? Por que a gente precisa viver uma vida cristocêntrica? Sabe o que significa isso? Viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo é a centralidade da nossa vida, é a razão, é o motivo. Isaías 55, versículo 1 ao 9 diz assim: alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não te fortalece? Por que pagar por aquilo que não te satisfaz? Preste atenção nisso. Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem, encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar o meu poder aos povos e o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem a conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, e que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim,
Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A nossa conversa hoje de manhã, nesse devocional, é motivos para buscar a Deus. Eu quero que você entenda hoje perfeitamente por que é importante você ter um relacionamento com Deus diariamente. Por que você deve buscar o Senhor? Por que você deve priorizar e se preocupar em ter um relacionamento genuíno, constante com Deus? Eu quero nesse devocional mostrar pelo menos 5 motivos. 5 motivos bem fortes para você buscar a Deus. Se você ainda não tem consciência desses motivos, que hoje o Espírito Santo possa iluminar a sua mente e você entender por que você precisa de Deus. Por que você precisa? Ele é o único que tem respostas para a sua vida. Se você já faz essa busca por Deus, esses motivos devem os levar a buscar mais e mais a Ele, como me fez. Quando eu estava preparando esse devocional, ao terminar eu disse para Deus: Senhor, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. E que você saia desse devocional hoje entendendo isso. Porque se você ainda não se despertou por uma vida com Deus de forma total, uma entrega, não uma entrega parcial, não uma entrega de qualquer jeito, não. Mergulhe profundamente num relacionamento com Deus. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar seus sentimentos. Deixa Deus transformar seus pensamentos. Deixa Deus transformar seus negócios, sua casa. Precisamos muito do Senhor. Sabe, buscamos várias coisas durante o dia. É verdade. Buscamos a satisfação pessoal. Buscamos os prazeres que a vida pode nos proporcionar. Buscamos milhões de coisas a partir do momento que acordamos. Buscamos milhões de coisas. Mas precisamos ter a consciência da busca mais importante que devemos fazer durante o dia. Não é buscar respostas em coisas, em satisfações pessoais. Não. Ao acordar, busca o Senhor. É o que você está fazendo agora junto comigo nessa manhã. Buscando ouvir a palavra, buscando se alimentar por ela. A busca mais importante da nossa vida é a busca por Deus. Eu não sei se você percebeu quando a gente estava lendo Isaías 55, que ele diz o seguinte: busquem o Senhor, enquanto podem achá-lo. E aí surge uma dúvida: vai chegar um momento que eu não vou mais achá-lo? Sim. Por enquanto, ele se revela a nós. Por enquanto, ele deixa ser achado. Mas vai chegar um momento na história da humanidade que as pessoas vão querer buscar Deus e não vão mais achá-lo. Vão querer ter um relacionamento com Deus, não vão mais conseguir. Por isso que a palavra diz: busque o Senhor enquanto pode
achá-lo. E eu quero deixar muito claro, hoje, de uma forma bem clara, bem prática e bem objetiva, 5 motivos profundos para você entender por que você deve buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6, é um versículo muito sério, que eu acabei de falar. Ele diz o seguinte: busque o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no enquanto ele está perto. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã. E o primeiro motivo que eu quero que você entenda por que você deve buscar a Deus, por que você deve ter um relacionamento com Deus, porque somente Ele satisfaz a necessidade da nossa alma e do nosso espírito. Grave isso. Somente Deus satisfaz as necessidades da nossa alma e do nosso espírito. Mais ninguém. Todo ser humano, na face da terra, ele tem um vazio dentro dele. Ele tem um vazio dentro dele. Você já viu aquelas pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada? Aquelas pessoas que têm uma condição financeira muito boa, a saúde muito boa, uma estrutura de vida muito boa, mas é infeliz. O que é isso? Todo ser humano ele tem dentro de si um vazio. Agora entenda uma coisa, entenda isso que eu vou te dizer. Esse vazio é do tamanho de Deus. Só Ele consegue preencher esse vazio, porque esse vazio é do tamanho dele. Qualquer coisa que você tenta usar para preencher esse vazio não é do mesmo tamanho, então não tem encaixe. A nossa alma, o nosso espírito, por mais que você não tenha consciência disso, a nossa alma e o nosso espírito clama por Deus. Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou repetir. A estrutura humana, a gente sempre aprendeu e sempre observou de forma equivocada. A gente acha que a gente é um corpo, que tem uma alma e tem um espírito. Mas é o contrário, queridos. Nós somos seres espirituais. Então nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos seres espirituais. Nós temos necessidades espirituais, necessidades de alma. E Deus é o único que pode satisfazer a nossa alma e o nosso espírito. Enquanto você não tiver Deus na sua vida, você vai buscar satisfazer essa necessidade que você às vezes nem compreende, mas é a necessidade da alma e do espírito. Mas você vai tentar suprir essa necessidade de milhões de formas. Às vezes você vai trabalhar demais porque você acha que trabalhando você está suprindo essa necessidade. Às vezes você vai para a bebida, para o álcool, para as drogas, porque acha que vai suprir essa necessidade. Às vezes você vai investir num relacionamento, numa pessoa, confiar numa pessoa, em alguma coisa, para suprir essa necessidade que você nem sabe direito que necessidade que é. Então, existem pessoas no mundo inteiro fazendo milhões de coisas para tentar suprir a necessidade que é da alma e do espírito. E parece que não tem fim. Por que não tem fim? Porque só Deus
é que satisfaz a nossa alma e o nosso espírito. Quando você tem Deus na sua vida, quando você vive um relacionamento diário com Deus, você é um homem e uma pessoa completa. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que significa essa palavra abundância no grego? Completo. Ou seja, sem nos faltar nada. Por que isso? Porque aquele vazio do tamanho de Deus foi preenchido. Hoje eu, Fernando, posso dizer com toda a convicção: eu sou um homem completo. Nada me falta. Nada. Eu não estou falando de coisas materiais também. Mas o meu espírito está completo. A minha alma está completa. Eu não sinto mais a necessidade de viver outras coisas, fazer outras coisas para preencher minha alma e meu espírito, porque eles já estão completos em Cristo. Não era assim. Hoje é. Então, o primeiro motivo que você deve buscar a Deus é porque somente Ele satisfaz a nossa alma e o nosso espírito. Sabe por quê? Porque fomos criados por Deus. Fomos criados para Deus. Então, somente o próprio Deus pode satisfazer a nossa alma, que foi criada por Ele e para Ele. Ao longo da história vemos pessoas buscando satisfazer a alma, os anseios da alma, deixar a alma saciada, feliz, de diversas formas. Mas não consegue. O ser humano consome, gasta, tenta ser feliz em várias coisas. Sabe o que é uma alma satisfeita? É uma alma feliz. Sabe o que é um espírito satisfeito? É um espírito feliz. Por isso que a palavra diz: alegrai-vos no Senhor. Como é que nós nos alegramos no Senhor? Quando somos completos. Quando somos completos. Você está sentindo falta de algo? É no Senhor que você vai encontrar. Você está sentindo que você ainda não está completo como mulher, completo como homem? É no Senhor que você vai encontrar. Entenda, querido, não tem nada, nem ninguém no universo capaz de proporcionar o que a nossa alma e o que o nosso espírito precisam. Por isso, não coloque suas expectativas nas coisas. Não coloque as suas expectativas nas pessoas, porque elas são falhas e as coisas são perecíveis. Mas coloque a sua expectativa naquele que responde a sua alma, naquele que responde o seu espírito, naquele que é eterno e imutável, o nosso Deus. Por que Deus responde e satisfaz a nossa alma? Porque Ele não muda. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Tudo que é perecível e tudo que muda não satisfaz. Nunca esqueça disso. Tudo que é perecível e tudo que muda não nos satisfaz. Glória a Deus, Norimar. Glória a Deus que Deus se revelou para você, né? Comece a olhar para a sua vida
E veja se você se sente um homem ou uma mulher completa. Se não, no Senhor, você vai se completar. Porque sua alma e o seu espírito, no Senhor, serão saciados. Serão saciados. Então a primeira coisa, você deve buscar a Deus, porque somente Ele te satisfaz. Somente Ele. Sabe, querido, se a gente for parar para pensar, quando eu estava fazendo esse devocional essa semana, meditando e escrevendo nele, a gente muitas vezes buscamos coisas, experiências, lugares, amizades para satisfazer a nossa alma. Queridos, eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Eu não estou falando que você não deve buscar experiências, não deve ter amizade, não deve se relacionar com pessoas. Não, não é isso. É entender o motivo por que você está fazendo isso. Se você está tendo amizade, se você está tendo experiências novas, buscando algo novo para satisfazer uma carência, uma demanda sua de alma e espírito, você não vai conseguir. Porque o único que pode satisfazer isso é Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Talvez em experiências da vida você tentou buscar algo para te deixar mais feliz, mais satisfeito. E essa satisfação e essa felicidade, ela acaba sendo momentânea, no momento da experiência. Mas quando passa, você se sente carente de novo em relação à sua alma e ao seu espírito. Então não se engane, só Deus faz a alma feliz. Só Deus satisfaz o espírito e o coração. Segunda coisa, segundo motivo, por que você deve buscar a Deus todos os dias? Porque Ele, o Senhor, quer ter um compromisso contigo. Você sabia disso? Deus, Ele quer ter um compromisso com você. Eu não sei se você sabe, mas Deus é uma pessoa. Deus não é força do universo. Deus não é uma energia positiva. Deus não é o cosmo que trabalha ao nosso favor, como dizem por aí. Não. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E essa pessoa quer ter um compromisso com você, de relacionamento, de amor, de fidelidade. Desde a criação do mundo, Deus deseja se relacionar com o ser humano, comigo e com você. Desde a criação do mundo. Se você ler Gênesis, você vai ver que na viração do dia, o que é a viração do dia? Quando o dia mudava para o outro dia. A gente tem o calendário gregoriano. O nosso calendário é o calendário de Gregório. Por isso que a gente fala que o nosso calendário é gregoriano. No nosso calendário, os dias, as horas, como é que funciona isso? Quando dá meia-noite, começa a viração do dia. Então, quando dá meia-noite e 1, já é o dia seguinte. Esse é o tempo que a gente está acostumado dentro da nossa cultura ocidental, da nossa cultura praticamente mundial. Mas, quando o mundo foi criado, a viração do dia acontecia às 6 horas da tarde. E para os judeus, até hoje, para os judeus lá em Jerusalém, naquela região toda lá, o dia muda a partir das 6 horas. Então no Jardim do Éden, quando dava 6 horas da tarde, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Eles passeavam pelo jardim, conversando, num elo de compromisso, de amor, de fidelidade. O que rompeu isso foi o pecado. Por isso que a nossa alma tem necessidade.
Por isso que o nosso espírito tem necessidade, por causa do pecado. Como Paulo diz, todos pecaram e foram destituídos desse relacionamento com Deus. Mas através de Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, fomos reconciliados com Deus. Então Deus, ele deseja ter um compromisso, firmar um compromisso com você. Eu não sei se você sabe, quando você acorda de manhã, a primeira pessoa que te recebe é Deus. E você? Qual é a primeira pessoa que você recebe quando você acorda? Aí você vai dizer, meu marido, a minha esposa. Lógico, né? Está do lado. Mas que a primeira pessoa que você venha receber no dia quando você acorda, que seja o Senhor. Parece loucura, mas quando você acorda de manhã, fala, bom dia, Senhor. Eis-me aqui. Como será o nosso dia hoje? Ei, Ele é seu Pai. Ele quer firmar um compromisso com você. Sabia que Ele está aqui junto comigo, com você, participando desse devocional? Você sabia disso? Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está aqui. Eu sinto meu coração cheio da graça de Deus agora. Ele está aqui. Ele está aí. Tem gente que já está no trabalho por causa do horário. Ele está aí. Ele quer andar com você, Ele quer trabalhar com você, Ele quer almoçar com você, Ele quer jantar com você, Ele quer estar em família com você, Ele quer conversar com você, Ele quer estudar com você. Ele está aí, está aqui. Ele quer firmar um compromisso com você todos os dias. Quando Ele te acorda de manhã, Ele te diz, ei, acorda, os meus planos continuam de pé, a história que eu tenho com você não acabou. Você consegue entender isso? Por isso que você precisa buscar a Deus todos os dias, porque Ele está disponível para você todos os dias. Ele diz, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Busque o Senhor, querido. Ele quer ter um relacionamento com você de pai e filho, de pai e filha. Busque o Senhor. Quando lemos Isaías 55, versículo 3, diz o seguinte, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Olha o que Deus está dizendo. Deem ouvidos a mim, venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Ele quer se relacionar. Permita que isso aconteça. Sabe, queridos, algumas pessoas, a gente como pastor, eu já falei isso várias vezes, a gente atende muitas pessoas e a gente entende na conversa com as pessoas e percebe. Vai com Deus, Patrícia, que Deus te abençoe. A gente percebe conversando com as pessoas que elas têm medo, elas acham que vão atrapalhar Deus, ela acha que Deus é muito ocupado, ela acha que Deus é soberano demais para se preocupar com ela. Queridos, Deus te ama profundamente. Estaremos em oração, Patrícia, vai dar tudo certo, viu? Faça seu exame tranquilamente. Afinal de contas, Deus quer firmar um compromisso contigo. Tenha certeza que Ele vai com você no exame, tá bom? Ele vai junto com você, não tenha dúvida disso. E
As pessoas ficam com medo, achando que vai atrapalhar Deus. Entenda uma coisa. Deus, Ele te ama profundamente. Ele só espera que você deseje, anseie por esse relacionamento. Em Apocalipse, Jesus Cristo diz assim, eu amo esse versículo. Em Apocalipse, Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Eu estou na porta da sua vida, do seu coração, da sua alma. Estou batendo na sua porta. Se você silenciar as outras vozes, que são as vozes contrárias, as vozes do medo, as vozes da preocupação, as vozes da ansiedade, as vozes da incredulidade, se você silenciar essas vozes e ouvir, se atentamente ouvir a minha voz e tomar a atitude, por isso que vida com Deus, um relacionamento com Deus é uma vida de atitude, de ação. Não adianta falar eu creio em Deus e você não vive em Deus. Crer é uma coisa, viver nele é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Não adianta falar eu creio em Deus, mas eu não vivo nele. Eu não vivo por ele, eu não vivo com ele. Não adianta nada. Queridos, teoria não leva a lugar nenhum. Eu conheço muitos homens e mulheres cultas, cheias de teoria e informações, mas a vida não sai do lugar. Se você olha a pessoa falando, você fala, nossa, quanta sabedoria. Mas vai ver a vida da pessoa. É uma vida medíocre. É uma vida que não sai do lugar. É uma vida religiosa, carregada de religiosidade. Ei, vida com Deus é uma vida de atitude. Então Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se atentamente você ouvir a minha voz, abrir a porta, tomar a atitude de abrir a porta, eu entro, cearei contigo e você comigo. Cear nesse contexto do versículo quer dizer, eu me relaciono com você e você comigo. Deus quer firmar um compromisso comigo e com você. Entrega a direção da sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele fazer da forma dEle. Deixa Ele te conduzir a grandes voos, a níveis maiores. Por isso que a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas eu quero abrir um parênteses antes da gente passar para o próximo ponto, para já irmos caminhando para o final do devocional. O que significa entrega? O que significa entregar a vida para Deus? Entenda uma coisa, tudo que é importante para você é importante para Deus. A sua família é importante para você? É importante para Deus. Os seus negócios é importante para você? É importante para Deus. Os seus sentimentos, os seus pensamentos é importante para você? É importante para Deus. Ou seja, tudo que é importante para você, Deus quer tomar conta. Por isso que Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar? É você pegar todas as esferas da sua vida, familiar, profissional, financeira, sentimental, saúde, relacionamentos, todas as esferas da sua vida, e submetê-la ao senhorio de Cristo. Isso é entregar. É uma entrega completa. Senhor, toma conta da minha casa, toma conta da minha vida, toma conta dos meus negócios, toma conta dos meus filhos, toma conta da minha saúde, toma conta, Senhor, de todos os meus relacionamentos, toma conta da minha profissão, toma conta do meu trabalho. Isso é entrega. Agora entenda uma coisa, por natureza, o ser humano ele não consegue
soltar as rédeas da vida. Então, algumas pessoas entregam para Deus a sua vida, mas fica segurando a cordinha para qualquer momento puxar de volta. Isso não é entrega. Entrega é você pegar todas as esferas da sua vida, submetê-la ao senhorio de Cristo e descansar. Por isso, 3 coisas são necessárias. 3 coisas caminham junto. Amém, Patrícia. Glória a Deus. Que Deus te acompanhe. 3 coisas caminham junto. Por que você consegue descansar em Deus? Porque você entregou. Por que você consegue entregar? Porque você confiou. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. A consequência da confiança em Deus é a entrega para Deus. A consequência da entrega para Deus é o descansar em Deus. Essas 3 coisas caminham junto: confiança, entrega e descanso. Confie, entregue e descanse. Isso faz parte do compromisso com Deus. Todo compromisso ele é baseado na fidelidade. Todo compromisso ele é baseado na confiança. Para os que são casados aqui como eu, por que o seu casamento continua? Porque você confia na pessoa. Porque você entregou sua vida para a pessoa. Porque vocês fizeram da vida de vocês uma só. Com Deus não é diferente. Confie no Senhor e viva um relacionamento de compromisso com Ele. Querido, compromisso não é hoje. Quando a gente fala a palavra compromisso, ela gera constância. Uma coisa é você acreditar em Deus, confiar e não ter compromisso com Ele. Ter compromisso é estar nele e viver nele todos os dias. Amém? Terceiro motivo porque devemos buscar a Deus. Porque Ele está disponível, Ele está ao nosso alcance. No versículo 6 que lemos de Isaías 55, diz assim: busquem o Senhor enquanto pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Deus está dizendo: me busquem porque vocês podem me achar. Isso significa, queridos, que Deus não brinca de pique-esconde, me procura, não. Ele está disponível. Se você buscá-lo, você encontrará. Ele não está longe, Ele está perto. Deus não se faz de difícil. Não. Eu não sei se você consegue imaginar, mas quando você abre a boca para orar, Deus se levanta, inclina os seus ouvidos, porque Ele diz assim: meu filho está clamando, meu filho está falando, eu preciso ouvi-lo. Queridos, o amor que Deus tem por mim e por você é imensurável, não tem como a gente medir. Por isso eu quero que você saia hoje desse devocional se sentindo amado, amada por Deus. Ele te ama profundamente e de uma forma única e exclusiva. Ele me ama, Ele te ama, Ele ama as pessoas, Ele ama a sua criação. Então, queridos, Ele está disponível. Não importa o dia, não importa o momento, não importa o sentimento, não importa a situação. Ao buscá-lo, você vai encontrá-lo. Ao buscá-lo. Na hora que você começa a orar, quando você abre a boca e diz: Pai, Ele já está aí. Não tem
um milésimo de segundo que Deus esteja distante de você. Não tem um segundo que Deus não esteja perto de nós. Como eu falei, Ele está aí. Ele está com a Patrícia agora indo fazer os exames. Ele está com você onde você estiver. Por isso que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. São 3 atributos que Ele não compartilha com ninguém. Só Ele detém todo o poder, é onipotente. Só Ele detém todo o saber, é onisciente. E só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Então, onde você colocar as plantas dos seus pés, Ele estará presente. Em Jeremias 29, versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão, se me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão, se me procurarem de todo o coração. Amém? Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque, porque Ele está disponível. Está ao alcance de todos nós. 4º e penúltimo ponto. Por que você deve buscar a Deus? Porque Ele está sempre pronto para te perdoar. Existe uma coisa que corrói o coração humano. Existe uma coisa que corrói o coração humano. Chama-se sentimento de culpa. Sentimento de culpa. De repente eu estou falando com pessoas hoje aqui que estão carregando dentro de si um sentimento de culpa. Entenda uma coisa, querido. Deus, em Cristo, nos tira, nos limpa de toda a culpa. Em Cristo nenhuma condenação há mais. Às vezes você deixa de buscar a Deus porque você acha que você não merece. Às vezes você deixa de buscar a Deus porque você acha que Deus não vai perdoar, de repente, um ato grave que você fez. Ei, Ele já te perdoou. Sabe, eu fico imaginando Deus olhando lá de cima do seu trono e Ele fica falando: por que você lembra daquilo que eu já esqueci? Daquilo que eu já joguei no mar do esquecimento? Por que você traz na sua memória uma coisa que eu já perdoei? Uma coisa que eu já desfiz? Ei, para de viver com sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um câncer que vai nos consumindo e nos privando de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Deus já te perdoou. Entenda isso. Não importa o que você viveu, não importa o que você fez, já foi. Vira a página. Deus já te perdoou. E Ele te diz nesta manhã: levanta, porque os meus planos continuam de pé. O que eu tenho para você ainda não acabou. Continua, porque eu te amo. Eu não morri naquela cruz à toa. Eu não verti o meu sangue, o meu corpo desfigurado naquela cruz à toa. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo somos justificados. Em Cristo somos redimidos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Ele te perdoa. Ele te justifica. Você agora se tornou um homem, uma mulher justa diante de Deus. Eu não conheço o seu passado, eu não conheço a sua história, mas independente do que você fez, Deus já te perdoou. Por isso, nesta manhã, receba o perdão de Deus em nome de Jesus. Receba o perdão de Deus e siga a sua vida,
Grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Então se sinta perdoado e continue a jornada da vida, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Sinta-se perdoado, sinta-se perdoado. Amém? E o último ponto, o último motivo por qual devemos buscar a Deus é que Deus está pronto para nos abençoar todos os dias. Deus está pronto para nos abençoar todos os dias. Deus que satisfaz a nossa alma, Deus que firma um compromisso conosco, Deus que está disponível ao nosso alcance, Ele deseja nos abençoar. Entenda uma coisa, Deus é a fonte de todas as bênçãos para nós. Ele é a fonte. Por isso, queridos, busque o Senhor, porque Ele te abençoa. Ele abençoa a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida. Deus ama em nos abençoar. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus faz infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Deus é um Deus exagerado. Lembra quando Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Que Ele chamou os discípulos, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, aquela multidão de pessoas. Jesus levantou o cesto, orou, consagrou, e quando Ele abaixou o cesto, Ele virou para os discípulos e falou: agora distribua a todos. E a palavra de Deus diz que todos comeram até saciarem, porque as bênçãos de Deus é assim, ela nos sacia, ela nos completa, ela nos enche. Agora, se você continuar lendo a história, você vai ver que depois que aquela multidão toda, ali tinha centenas de pessoas, depois que elas comeram, se sentiram satisfeitas, ainda sobraram 12 cestos cheios. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Sabe o que é isso? Abundância. Porque servimos a um Deus exagerado. Está exagerado no bom sentido. As bênçãos de Deus, elas são incontáveis. Não tem como a gente entender. Se eu perguntar quem já foi abençoado por Deus aqui, eu sei que todos já foram. O problema é que a gente esquece muito rápido, né? Das coisas que Deus já fez por nós. Porque quando a gente se preocupa com alguma coisa, é porque a gente esqueceu que Deus já nos ajudou, que Deus já nos abençoou. E não temos motivo para nos preocupar. Porque do mesmo jeito que Ele foi lá atrás, Ele é hoje e Ele será eternamente. Busque a Deus, porque Ele está pronto para nos abençoar. Então busque a Deus. Amém, queridos? Então você tem motivos mais do que especiais para buscar a Deus. E nesse devocional hoje eu quis compartilhar isso com você. Então busque a Deus, porque só Ele satisfaz a sua alma. Busque a Deus, porque só Ele pode firmar um compromisso sério de fidelidade e amor com você, como nenhum outro relacionamento. Busque a Deus, porque Ele está disponível, Ele está ao nosso alcance. Se buscar, vai achar. Busque a Deus, porque Ele quer te perdoar todos os dias. E busque a Deus, porque Ele quer abençoar a sua vida todos os dias. Mas preste atenção, queridos. Busque a Deus agora. Agora.
Porque Ele mesmo diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso tem um prazo. Você não vai deixar esse prazo passar, vai? É tempo de busca. É tempo de busca no Senhor. Continue firme. Continue firme no Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por este momento, por esta manhã, por esse dia. Enquanto estávamos dormindo, enquanto estávamos descansando, o Senhor estava preparando esse dia com muito amor e misericórdia para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, fica conosco, nos ajuda, nos faz ter sede de te buscar todos os dias, porque precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor porque o Senhor é o único que pode satisfazer a nossa alma, responder à necessidade do nosso espírito. Ah, Pai, quantas vezes já tentamos suprir essas necessidades e não conseguimos, porque é em Ti que somos satisfeitos. Em Ti, Senhor, que somos completamente satisfeitos. Obrigado, Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós, de cada detalhe da nossa vida. Por isso, Pai, que esta palavra seja uma palavra de esperança para nós, que ao buscar, nós o acharemos. Por isso, Pai, se revela a nós a cada dia. Mostra os Teus caminhos, os Teus propósitos para nós, todos os dias. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. E que possamos viver o dia de hoje plenamente, na certeza de que estamos agradando o Teu coração. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, os abençoe em tudo. Que a Tua graça, o Teu favor os cubra onde eles estiverem. Que eles possam caminhar na certeza de que existe um Deus que cuida, que restaura, que transforma e que protege, que guarda. Por isso, Pai, te agradecemos. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, que eles sejam extremamente abençoados. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam sentir a Tua presença, como sentimos agora aqui, e que o Senhor possa estar presente em todos os detalhes da vida deles. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles sejam transformados por ela e que eles possam viver plenamente na busca para Te encontrar todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver o dia de hoje no centro da Tua vontade e fazer aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra seja uma palavra de vida, de esperança, tá bom? Busque o Senhor, busque enquanto há tempo. Vida com Deus é uma vida maravilhosa. Vida com Deus é uma vida plena. Amém?